Muito boa tarde, excelências, gosto para que estejam bem. O meu nome é Filos Arranjá e, com a permissão de vossas excelências, passarei a apresentar o tema de hoje, referente à orçamentação sensível à nutrição, mais concretamente à nutrição infantil e num contexto de análise da proposta do Plano Econômico e Social do Orçamento do Estado para 2024. Bem, em termos de estrutura, a apresentação não irá envolver muita contextualização, enquadramento, uma vez que de lá até então estamos a enquadrar essa questão de nutrição e também foi muito levantada nos posicionamentos iniciais da sessão de abertura. Então, iremos passar diretamente para questões relativas à planificação, onde iremos ver o quadro de ações multissetoriais planificadas para a resolução deste problema de desnutrição e depois veremos o alinhamento do PQG e da Agenda 2030 neste contexto de nutrição. A seguir entraremos para questões de orçamentação, algumas que já foram aqui levantadas, mas relativamente ao PQG iremos olhar mais para a prioridade número 1 e também iremos passar pelos compromissos setoriais que contribuem sobremaneira para comatar este problema da desnutrição. E também iremos ver de forma muito rápida a alocação da despesa para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 e iremos finalizar com algumas ações necessárias e também perspectivas em relação à desnutrição. Bem, relativamente à planificação, acredito que já tiveram contato com este quadro, onde temos ali variados setores que contribuem para a resolução do problema de desnutrição. Temos ali alguns ministérios, temos a sociedade civil, temos mídia, temos a academia, setor privado, temos também o parlamento, temos os parceiros que, sem dúvidas, contribuem de forma muito incisiva na resolução do problema de desnutrição. Alguns pensam que o problema de desnutrição é um problema só de saúde, mas já foi comprovado que a desnutrição anda por vários setores, não só apenas em termos de governo, mas também sociedade civil e outros atores. Olhando para o alinhamento do PQG com a Agenda 2030, podemos ver que a questão da fome zero e a agricultura sustentável está presente em todas as prioridades do PQG, nomeadamente a prioridade 1, desenvolver o capital humano e justiça social, a prioridade 2, que é impulsionar o crescimento econômico, a produtividade e geração de emprego, e a prioridade número 3, que é fortalecer a gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente. Como podemos ver, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que visa erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, está presente em todas essas prioridades. E só uma nota, trago ali embaixo o ranking de Moçambique nos 166 países que adotaram a Agenda 2030, onde Moçambique até 2022 situou-se na posição 149 com uma pontuação de 52,7%. E frisar que em 2020 Moçambique estava na posição 140, tendo caído em 9 posições de 2022 para 20, e em 2019 esteve na posição 133, mas na altura apenas tínhamos 166 países dentro deste ranking. Bem, em relação a erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, temos aqui alguns dados extraídos do último relatório da CETSAN relativamente à segurança alimentar e também algumas análises que foram feitas pela OMR, onde temos que 50% da população moçambicana sofre de insegurança alimentar aguda, cerca de 40% da população, que perfaz 12,9 milhões, cerca de 12,9 milhões, também está em situação de insegurança alimentar aguda de stress, onde, quando se fala de stress, diz-se que quando o consumo alimentar é minimamente adequado, mas as pessoas são incapazes de custear algumas despesas não alimentares essenciais e têm que se envolver
em estratégias de adaptação de stress. Temos que 22% dos agregados familiares experienciou fome moderada e severa ou severa. Cerca de 40% dos agregados familiares teve um consumo alimentar mínimo ou pobre. E mais de 50% dos agregados familiares não possuem reservas alimentares e as que possuem duram pouco tempo. Ou seja, ainda existem muitos desafios para a questão da erradicação da fome e alcance da segurança alimentar. Olhando para a questão da desnutrição, temos aqui algumas estatísticas extraídas do Índice Demográfico e de Saúde, Inquérito Demográfico e de Saúde, cujo objetivo deste inquérito é fornecer estimativas atualizadas de alguns indicadores demográficos e de saúde para poder fazer uma avaliação das políticas públicas e também do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se formos a ver, este gráfico apresenta algumas tendências do estado nutricional, sobretudo para as crianças de 5 anos de idade, onde podemos ver que o último inquérito aponta que 37% das crianças menores de 5 anos de idade sofrem de desnutrição crônica, 4% sofrem de desnutrição aguda e 4% de sobrepeso. E, se formos a notar, as províncias de Nampula, Cabo Delgado e Zambésia possuem taxas altas de prevalência de desnutrição, estando acima desta média de 37%, com 47%, 45% e 44% respectivamente. Se formos a olhar para as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, podemos notar que as estatísticas reduziram bastante de 1997 para 2022-23, tendo, por exemplo, a mortalidade infanto-juvenil, que é a probabilidade de morrer durante o primeiro mês de vida, atualmente situa-se com 60 mortes por 1000 natos vivos. Mas, em termos de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, esta taxa devia ser de 25 mortes por 1000 natos vivos, ou seja, ainda estamos muito longe de alcançar esta taxa de 25 mortes por 1000 natos vivos. Temos também a questão da mortalidade infantil, que também teve uma redução considerável e atualmente estamos com 39 mortes por 1000 natos vivos. E a mortalidade neonatal, que, se forem a reparar, é a taxa que menos reduziu de 1997 a 2022-23, onde atualmente situa-se com 24 mortes por 1000 natos vivos, sendo que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, sendo que o objetivo até 2030 é de alcançar 12 mortes por 1000 natos vivos, ou seja, estamos com o dobro desta taxa. E também é importante dizer que em Moçambique, a desnutrição é uma das principais causas da mortalidade infantil e estão associadas a cerca de 1/3 das mortes nesta faixa etária, pelo que é sim um problema que devíamos prestar um pouco mais de atenção. Temos também algumas estatísticas relativamente ao aleitamento exclusivo e anemia infantil. Trazemos esta tendência por quê? Porque parte-se do princípio que a desnutrição deve ser combatida desde o período de gestação. Temos aquela janela de oportunidade de 1000 dias que inicia desde o período de gestação até os 2 anos. Então, olhar para o aleitamento exclusivo e a anemia infantil e também olhar para o estado de saúde da mãe no período de gestação é também uma questão que deve ser levada em consideração. Se formos a ver, as tendências de aleitamento exclusivo de 2003 a 2022 aumentou, ou seja, tivemos avanços em relação a esta tendência, e também é importante dizer que o aleitamento exclusivo é importante para reduzir a mortalidade do neonatal, aquelas taxas que estivemos a analisar há pouco tempo. Entretanto, apesar destas tendências de aleitamento exclusivo estarem a melhorar, percebe-se que 10% das crianças dos 6 aos 23 meses
foram alimentadas com alimentos não saudáveis. Como sabemos, depois dos 6 meses, é o período de inserir outros alimentos além do leite materno. E descobrimos que, afinal, 10% das crianças foram, depois desse período, alimentadas com alimentos não saudáveis. E depois também temos a questão da anemia infantil, onde, se formos já analisar desde 2011 a 2022 e 2023, esta taxa aumentou de 69 para 73, tendo atingido o pico em 2018 com 80%. Referenciar que esta taxa consegue ser ainda maior quando olhamos dos 6 aos 11 meses de idade, onde ao invés de 73%, estamos a falar de 89% de crianças dos 6 aos 11 meses que apresentam qualquer tipo de anemia. E, além disso, 61% das mulheres grávidas também apresentam qualquer tipo de anemia. Se formos a olhar para a questão de orçamentação, acho que foi muito debatida aqui. Eu trouxe apenas o orçamento em relação à prioridade número 1, que é o desenvolvimento, capital humano e justiça social, que destaca a necessidade de melhorar os padrões de educação, formação, saúde, proteção social, habitação, bem como a cultura e desporto. Pois dispor de cidadãos com boas condições de saúde, preparados e capacitados, com boa formação humanística, científica e artística, será necessário para alcançar o desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida e reduzir as desigualdades sociais. Com este gráfico, nós queríamos mostrar, em termos de alocação para esta prioridade, se formos a olhar para as leis orçamentárias, podemos notar neste gráfico laranja que, em termos nominais, até está a crescer. Mas, quando olhamos em termos de peso, na despesa, vamos ver que, por exemplo, de 2021 a 2022, apesar de notar-se um aumento, o peso reduziu. Isso também para 2023 e 2024, onde estamos a notar reduções em termos de peso da despesa. E preocupa-nos mais ainda quando vamos olhar para as contas gerais do Estado e vemos que, em termos de alocação real, está muito abaixo daqueles valores que são apresentados nas leis orçamentárias. E acho que é claro que, se nós investirmos mais no desenvolvimento do capital humano e da justiça social, consequentemente poderemos reduzir sobremaneira os níveis de desnutrição. E, reduzindo os níveis de desnutrição, podemos contribuir para alavancar o desenvolvimento do capital humano e justiça social. Se formos a descer um pouco mais para a alocação para os setores, olhando principalmente para os compromissos setoriais, onde temos educação, saúde e agricultura, vamos ver que, para o setor da educação, cuja meta de alocação de 20%, já atingiu a meta, mas a proposta do PSOE, se formos a reparar, para todos estes setores mostra uma redução, tanto para a educação, saúde e agricultura, sendo o caso mais grave o setor de saúde, que, além de não ter atingido a meta até então, mostra-se mais longe de alcançar esta meta. O setor da agricultura, que para o PSOE de 2023 estava projetado o alcance de 14,7%, notamos que no balanço do PSOE 2020, do PSOE 2023, até setembro, tinha-se atingido uma alocação de 4,3%, que nos preocupa no sentido de que, será que até o final do ano será possível atingir esta taxa, essa porcentagem de 14%? Olhando para a alocação da despesa por ODS, concretamente ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, onde, de acordo com um documento produzido aqui em Moçambique, publicado pelo MEF, até 2030, Moçambique perspectiva acabar com a fome, garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo as crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Então, se formos a olhar para a alocação para este ODS de Fome Zero e Agricultura Sustentável,
De 2023 para 2024 tivemos uma redução e, apesar de ter aumentado em termos nominais, podemos ver ali, teve um aumento não muito significativo, mas em termos de percentagem total da despesa houve uma redução, além de que ainda estamos a contar com apenas 1,4% e que coloca essa questão de será que realmente pretendemos até 2030 acabar com a fome e garantir acesso a todas as pessoas, incluindo as crianças, a alimentos seguros. Então, olhamos também para a questão de saúde e bem-estar, que é o DS3, que também está a reduzir em termos de percentagem da despesa total. Em termos de ações necessárias, de forma muito geral, e talvez para popular tudo aquilo que foi apresentado, nós gostaríamos de ver refletidos nos planos de orçamentos ações como expandir, melhorar e intensificar a oferta dos serviços de saúde e de tratamento da desnutrição, intensificar e monitorar a busca ativa de casos de desnutrição e também de tratamento, integrar ações de educação em água e saneamento e boas práticas de consumo alimentar adequado para as crianças. Isso porque algumas pesquisas mostram que, na verdade, um dos problemas que contribui de forma acentuada para a questão de desnutrição crônica é a falta de conhecimento. Se formos olhar, por exemplo, para a questão de Nampula, que é a que apresenta maiores taxas de desnutrição, Nampula é a província com maior produção de alimentos, entretanto é a província com maiores índices de desnutrição. E se formos a olhar para os distritos que são olhados como celeiros da província, é onde incide ainda mais o problema de desnutrição. E as pessoas entendem que os alimentos são apenas para vender e aqueles que sobram são para ter energia para trabalhar. Então, é importante que se integre ações de sensibilização e de educação nutricional. E também promover, ainda nesta senda, promover a realização de palestras e campanhas de saúde e nutrição massiva nos locais de foco. Em termos de perspectivas, mesmo para terminar, gostaríamos de ter crianças pequenas ou em idade escolar, mulheres grávidas e latantes e outros grupos vulneráveis beneficiando de intervenções essenciais, específicas e sensíveis à nutrição. Quando nós pegamos o plano e o orçamento, tentamos encontrar ou identificar nas matrizes, não conseguimos visualizar ações concretas para a redução das taxas de desnutrição. Não conseguimos ver nenhuma ação concreta ou um indicador concreto que mostra que o país está realmente preocupado em reduzir estas taxas que estamos aqui a mostrar, que constituem um grande problema, não apenas para as crianças, mas também para o futuro do país, porque estamos a dizer que estas crianças tornam-se adultas e podemos comprometer o desenvolvimento destas mesmas crianças. Gostaríamos também de ter mulheres e adolescentes empoderadas através de ações sociais e comportamentais sobre nutrição, confecção de alimentos, saúde reprodutiva, literacia financeira e competências profissionais e oportunidades de subsistência, uma vez que entendemos que estas ações poderão também reduzir os índices de desnutrição. E, finalmente, comunidades cronicamente vulneráveis que beneficiam de maior capacidade dos governos locais e outras partes interessadas para conceber, implementar e coordenar programas multissetoriais que previnam todas as formas de desnutrição. Então, isto era o que eu trazia em termos de orçamentação, planificação sensível à criança, e muito obrigada pela atenção dispensada. E estou também aberta a questões de esclarecimentos, comentários e também intervenções. Muito obrigada.